Fala galera, boa noite a todos. Bora finalizar a temporada. Finalmente a Série B acabou para o Goiás. E assim, quem assistiu aqui o vídeo da semana passada, eu não criei nenhuma expectativa com esse time do Goiás nessa semana. Acho que não era para se criar mesmo, né? O Goiás ele conseguiu fracassar em todos os campeonatos que fez neste ano. O Goiás é formado por jogadores fracassados, tá? E não na carreira, tá? Um jogador para chegar nesse nível de Série B, receber 100 mil reais mensais, alguns até 300 mil, né? Não é para qualquer um, não é para qualquer um ser humano. Eu digo que o Goiás, como instituição, ele é uma instituição fracassada hoje. Tá? É um clube que você pode colocar, independente de técnico, jogador, diretor, não vai dar certo. É algo que já está enraizado no clube. O Goiás não perdeu o acesso para o Remo, e diga-se de passagem, parabéns para o Remo, tá? Justo, o acesso, para mim, mais justo dessa temporada é o do Remo e do Coritiba. Para mim, foram os dois melhores times durante todo o campeonato. Show de bola, o Goiás não perdeu vaga, não foi para Chapecoense, não foi para Atlético Paranaense, e sim para ele mesmo. Até porque não é aquela condição de, o Goiás jogando contra ele só. Não é isso que eu estou querendo dizer. O Goiás ele tinha em determinado momento do campeonato 10 pontos de vantagem para o quinto colocado. Todo mundo imaginava que teria apenas duas vagas. Uma já era do Coritiba, foi o campeão hoje, merecido, e outra seria do Goiás. O Goiás que se colocou nessa situação, e eu já afirmava que não iria acontecer, de vencer 3 dos últimos jogos. Até poderia ocorrer no que tange o futebol. O futebol ele é feito disso, o imponderável também faz parte do jogo. Mas o Goiás não tem força, tá? O Goiás não tem força técnica, mental. São jogadores que se acanham no jogo. Com todo respeito aos atletas, eu não quero nem falar demais aqui hoje, porque esse é um tipo de jogo, de vídeo que se eu gravo aqui de cabeça quente, é perigoso até eu perder o canal, levar um processo e tudo que eu fiz até hoje na minha vida ir por água abaixo, tá? Não quero me comprometer com nenhum jogador ou apontar dedos neste exato momento. Mas uma representação clássica do que é hoje esse Goiás nessa estrutura bunda mole é o Rafael Gava, tá? Aquele jogador que anda em campo, que ao tempo inteiro você parece água com açúcar, tá? Que não fede nem cheira. E não é só o Rafael Gava não, volto repetindo, não estou aqui para queimar a carreira de ninguém, muito pelo contrário, que sigam as suas vidas assim como a gente siga a nossa. Mas são jogadores formados exatamente nisso, tanto faz, tanto fez. Rafael Gava, o Juninho tem um discurso muito bonito, para jogar eu não vejo nada. Anselmo Ramon espera uma bola o jogo inteiro. O único, novamente, que corre dentro de campo, que tenta uma jogada diferente, é o Jajá. Só, tá? Só. Esse elenco do Goiás, ele é tão mole, ele é tão fracassado, que mesmo em momentos onde o Goiás, até com um empate ou segurando aquilo que ele já tinha feito, ele não conseguiu sustentar durante toda a temporada. O Goiás foi eliminado no Campeonato Goiano jogando dessa mesma forma, sem força alguma naqueles minutos finais contra o Vila Nova. E por que eu trago um jogo tão distante assim? É o mesmo Goiás. Aquele Goiás contra o Vila, o Craque, o Brasiliense lá na Copa Verde, é exatamente o mesmo Goiás de hoje. Pode não ser em termos de peças, alguns outros jogadores vieram, mas o que eu quero dizer, o Goiás no que tange a instituição é um clube falido, fracassado. O Goiás parou no tempo e é sem comando, tá? Então você pode enfiar 500 milhões de reais para o Goiás subir. Não vai, eu já falava isso na semana passada. O Goiás não tem força. Poderia acontecer, por exemplo, como os primeiros 30 minutos estava acontecendo. O Goiás achou um gol, se acovardou, o Goiás já joga como um time pequeno até na Série B, e eu volto a repetir aquilo, o Goiás em no máximo 5 anos estará na Série C. Vocês podem cravar isso que eu estou falando, tá? O Goiás seguindo nesse modelo associativo, eu chuto que no máximo até 2029 o Goiás já estará na Série C do Brasileirão, tá? E assim, não tem o que fazer. Para mim era a coisa mais previsível do mundo hoje. É claro, o torcedor pode ficar chateado, é normal, né? A chance era muito grande, até com um empate, para você ver o tanto que o Goiás não tem cabeça, não tem força. Até um empate o Goiás subiria para a Série A. Isso não acontece e não iria acontecer mesmo, gente. Todo mundo que assistiu meia dúzia de jogos do Goiás este ano, acho que ficou muito claro que é um time que não tem força. Eu já falava isso desde sempre e vou repetir. O Goiás não tem força física, mental, técnica e muito menos organização interna. É muito merecido, tá? Eu não tenho aquele discurso, tá? Vai subir para cair. Eu prefiro que o Goiás suba e caia 500 vezes seguidos do que fique 3 anos seguidos na Série B. Porque você vai para a Série A, você tem a visibilidade, consegue a receita, pouco importa o que vai acontecer. É doído? O Goiás nos últimos anos ele sobe para cair, virou o padrão mesmo.
Só que passar 3 anos na Série B é muito pior. É muito pior do que qualquer cenário de você subir e cair no outro ano. Isso o Goiás nunca fez também, né? Apesar dos rebaixamentos constantes, o Goiás conseguia passar pelo menos 2 anos na Série A. Enfim, não é esse discurso. O que eu já falava antes é que eu não via força no Goiás para vencer ou nem sequer empatar esse jogo contra o Remo. Acho que estava na cara isso. O Goiás perderia hoje. Perderia. Poderia até o Remo não subir. Deu a sorte da rodada. O Criciúma teve um jogador expulso. Volto a repetir, merecido. O Remo jogou melhor o jogo inteiro. O Remo fez uma campanha para mim durante todo o campeonato melhor do que a do Goiás. O Remo sempre esteve ali entre os 7, 8 primeiros colocados e jogando um bom futebol. O Goiás, em determinado momento do campeonato, ele morreu, ele desapareceu, ele parou de pontuar. E quem diria, né, que novamente as derrotas justamente em casa, tanto que o Goiás hoje é um clube pequeno dentro do cenário brasileiro. O Goiás perdeu para a Chapecoense e para o Atlético Paranaense. E não ganhou do Criciúma, tá? Justamente esses jogos tiraram o Goiás da Série A. Novamente, né, assim como no ano passado, o Goiás perdeu para o Mirassol. Quem tirou a vaga do Goiás no ano passado foi o Mirassol. Não foi o Ceará ou já embolei os times aqui, né? Não foi o Ceará, o Sport, não. Quem tirou a vaga do Goiás foi o Mirassol. Aquele jogo que o Goiás perde lá com 2 a mais e o que perde aqui na Serrinha com o gol do Léo Gamalho nos minutos finais. O Goiás acabou, gente. Assim, não vou ficar com meia palavras. O Goiás vai fazer aquele time que a gente já está acostumado para o Campeonato Goiano. Vai chegar na Série B capenga, vai contratar 1 milhão de jogadores. A gente vai continuar vendo família Pinheiro no comando. O que mais? O Goiás vai trocar de técnico ao final do Campeonato Goiano após perder um clássico. O Goiás não vai ganhar o Goianão. E aí começa a Série B com esse show de horrores tudo de novo. É exatamente o mesmo cenário, tá? E hoje a gente está no dia 23 de novembro. Eu imagino que daqui a um ano o enredo seja exatamente o mesmo. Com o Goiás ficando mais um ano na Série B. É merecido, tá? Um clube que não sabe para onde quer ir. A Série B, inclusive, está de bom tamanho para o Goiás. Eu acho que o Goiás, inclusive, tem capacidade de se afundar ainda mais. Isso vai acontecer, tá? O Goiás começa 2026 endividado, o Goiás começa 2026 sem nenhum projeto esportivo e para mim esses jogadores também, um bando de bunda mole. Eu já falei isso aqui há uns 4 vídeos atrás. Eu não permaneceria com nenhum jogador deste do Goiás. Não ficaria com o Tadeu, já deu, chega disso. Anselmo Ramon vai embora, Juninho, Gonzalo, chega, tá? Por quê? Eu até penso que tem alguns atletas que são bons para uma realidade de Série B, só que já estão queimados no Goiás. E às vezes eu nem vejo a culpa, não é, por exemplo, do Tadeu ou, sei lá, do Juninho. Não, é que o torcedor já não aguenta mais ver esses caras por aqui. É hora do Goiás buscar uma reformulação. Eu permaneceria apenas com os jovens, tá? Aqueles garotos da base, o Danilo igual entrou hoje, o Pedrinho, ok. Talvez com o Brian, que chegou agora no final do ano, para compor o elenco. No restante eu não permaneceria com nenhum. São jogadores que não têm força, não têm a capacidade mental de vestir a camisa do Goiás, que não conseguiram objetivos simples na temporada. O Goiás tinha o maior orçamento do Campeonato Goiano, da Copa Verde, e um dos 3, 4 maiores também da Série B. Não conseguiu nenhum objetivo. Aí, claro, né, o torcedor ele é feito de otário, a manipulação de palavras são muito bonitas nesse momento do campeonato, né? Aquele estilo discurso do Lucas Andrino, né? Não, o Goiás ficou em sexto esse ano, é apenas 1 ponto para conquistar o acesso, o ano que vem as coisas mudam. Muda o caramba, gente. O Goiás vai começar 2026 exatamente da mesma maneira. Resta saber se é isso que o torcedor quer para a sua vida. Eu torço pro Goiás, não é porque eu tenho um canal aqui não, eu poderia muito bem fingir e falar palavras bonitas. Não, o Goiás vai continuar essa mesma merda para os próximos 4, 5 anos até se transformar em uma SAF. Mas o que eu gosto do Goiás é porque eu nasci aqui. Eu sou goiano, eu torço pro Goiás, eu amo Goiânia, eu amo Goiás. E ponto, tá? Ponto. O Goiás ele é uma paixão que vem de família e algo que está à parte do que eu vejo dentro de campo, no que tange a paixão. Né? Porque se fosse para torcer por título, era só torcer para o Flamengo e para o Palmeiras, estava tudo certo. Não é por isso que eu torço para o Goiás. Mas imaginar, iludir, colocar esforços para um clube que não retribui, que não faz um mínimo de profissionalismo, para mim o torcedor acaba sendo burro dessa história. E de novo, tá? A gente, torcedor do Goiás, é o panaca da história mais uma vez. Tá? Eu acho que eu já gravei aqui no canal, e olha que eu faço isso não tem muito tempo, desde 2022, eu já fiz pelo menos uns 8 vídeos nesse cenário de desabafo. Sabe quantos vídeos que eu gravei aqui no canal
em quase 5 anos de título ou de grandes momentos? Talvez 2, tá? Aquele título da Copa Verde, que convenhamos. E talvez o acesso lá na Série B de 2021. É isso, o Goiás virou um clube que não está conseguindo nem subir mais para a Série A. O que eu vou falar para o torcedor nesse momento? Nada. Eu vou pedir desculpas, saio de pelo menos dessa temporada de 2025 com o coração pelo menos com a mente tranquila, porque eu pelo menos alertei e dei a minha opinião sincera do que acontece no Goiás hoje durante toda essa temporada. Às vezes o torcedor acha que a gente é cético demais, que não acredita, aí quer vender aquele discurso midiático que no final é só para você comprar camisa e gastar com sócio torcedor, gente. Não vamos ser besta desse tanto também, não. De que o Goiás é o clube para quem acredita. Gente, para com isso, tá? Para com isso. Um clube que não tem nem presidente, tá? Um clube desse vai chegar na Série A, não tem nem diretor de futebol, entende? Vamos colocar as coisas primeiro em cada um dos lugares antes de culpar o torcedor.